Por isso decidi usar só piano pra cantar essa canção. Hoje é o dia mais feliz pra mim. Ouvir você falar nesse alto aqui sim, embala o meu peito, me deixa até sem jeito. Ai, é demais pra mim. Sou de carne e osso, pra mim emocional. Tudo me pede em oração.
Uma boa tarde a todos. Queria cumprimentar os amigos, aqui os parentes que estão aqui presentes, o pessoal lá do Pompeia. E é um grande prazer estar aqui nessa tarde para poder realizar essa cerimônia da Tatiane, do David, duas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer muitos anos atrás. Tive a oportunidade também de vários anos orientar eles em relação à oração, ao namoro. E hoje, depois de algum tempo, esse milagre realmente, em nome de Jesus, já aconteceu, né? Porque ontem vocês oficializaram no civil, que é a parte mais importante, e hoje, mais importante diante de Deus. Essa parte é importante também. E hoje a gente vai aqui ministrar a palavra e dar a bênção de Deus para a vida de vocês, em nome de Jesus. Tá certo? E antes da gente iniciar essa cerimônia, eu quero aqui fazer uma oração, em nome de Jesus, para que Deus nos conduza, que não sejam as minhas palavras, mas sejam as palavras do próprio Espírito Santo de Deus, para abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus. Então eu vou pedir que todos fechem os olhos, por favor. Nosso Deus e nosso querido Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho diante de Ti nesta tarde, e eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estar abençoando, meu Deus, a vida da Tatiane, a vida do David, que eu tive a oportunidade de acompanhá-los, meu Deus, desde o início, Pai. E em nome de Jesus, hoje, Pai, vai se cumprir aquilo que o Senhor colocou no coração deles há quase 10 anos atrás, meu Deus. E em nome de Jesus, me dirija, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as palavras do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu apresentar aqui a minha metade, a mulher mais bonita do mundo. Está aqui a minha esposa, a Débora, que tem um pouquinho de vergonha, né? Mas que tem me auxiliado e tem sido uma bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não falei, para quem não me conhece, a maioria aqui me conhece, eu sou o pastor Claudinei. Tive aí no Pompeia mais ou menos 10 anos e já fiz, Deus me deu a oportunidade já de realizar vários casamentos. E como eu falei, hoje Ele está nos dando a oportunidade de realizar mais esse casamento. Eu vou pedir para as madrinhas se assentarem, ficar à vontade. E os convidados também podem ficar à vontade. Glória a Deus. Tatiane e David, toda vez que eu começo uma cerimônia, eu costumo dizer que casamento não é um contrato. Contrato, você faz um contrato lá no cartório e amanhã você pode desfazer aquele contrato. Então nós costumamos dizer que casamento é um voto. E voto não se desfaz. Hoje então você David, você Tatiane, vocês estão fazendo um voto. E sempre que vier as lutas, as adversidades, que elas aparecem, não é um mar de rosas, as lutas vêm. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas quando a gente tem bom ânimo, a gente vence qualquer tipo de coisa. Então vocês sempre têm que lembrar que vocês fizeram um voto um com o outro, fizeram uma aliança. E a Bíblia diz que aquele que faz voto, ele deve fazer o quê? Ele deve
ser cumprido. Então isso deve estar em todo o tempo presente no coração de vocês. Eu fiz um voto com a Tatiane, eu fiz um voto com o David, e esse voto, ele deve ser cumprido, até que a morte os separe. Não é o que nós temos visto no nosso país. O nosso país, uma vez um missionário visitou um certo país, se eu não estou enganado, da Ásia, e uma pessoa muito, uma autoridade lá muito famosa, perguntou para ele, por que no Brasil há tanta separação? E o missionário, como representante do país, o rapaz, essa pessoa importante, falou, aqui não tem isso. E o missionário ficou ali até meio sem jeito de falar para ele. Quer dizer, lá naquele país não tinha, o índice de separação era muito pequeno. E hoje, no Brasil, o índice de separação é muito grande. As pessoas, elas estão fazendo do casamento como vestir de roupa. Se não deu certo com fulano, eu vou e troco. Essa roupa não deu certo para mim. Essa calça não deu certo. Eu vou trocar. Eu vou e compro outra. Então, a separação no nosso país está uma banalização. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz só a morte, ela vai separar vocês. Então, a partir de hoje, vocês estão assumindo um compromisso, é uma nova etapa na vida de vocês e uma responsabilidade, principalmente por ser cristãos, homem e mulher de Deus. A responsabilidade, não que a responsabilidade daquele que não conhece a palavra, não que ele não tenha responsabilidade, porque isso é um princípio bíblico, mas a responsabilidade, ela acaba sendo maior, porque vocês têm conhecimento pleno da palavra. E uma vez que vocês têm conhecimento pleno, vocês vão ser carta lida pelas pessoas aí fora. Vocês têm que, não que vocês sirvam de exemplo, mas têm que procurar ser exemplo para as pessoas que estão à volta de vocês. Então, nunca vocês devem permitir que esse espírito de separação, esse espírito que tem rondado a vida de muita gente, e às vezes, por falta de sabedoria, um versículo que eu vou dar para vocês, por falta de entendimento, às vezes do marido, às vezes da esposa, acabam tomando decisões que não era para ser tomada. Então, a Bíblia, ela fala, é o versículo que eu vou citar daqui a pouco, Provérbios 1:7, que o temor do Senhor é o princípio do saber. O que é o temor? É o respeito. Então, se tiver respeito, o casamento vai prevalecer. Mas eu não vou entrar nessa parte agora. Eu quero ler aqui o casamento que foi feito no civil, que é um documento aqui ratificado e verdadeiro, que comprova que vocês estão casados. E aqui as testemunhas, os amigos, familiares, também vão poder ouvir que eles estão casados civilmente falando. David José Machado de Lima, nacionalidade brasileira, solteiro, nascido no dia 12 de setembro de 1985, natural de Piracicaba, estado de São Paulo, filho de Ciro Dias de Lima e de Elizabeth Machado. Tatiane Oliveira Santos, nacionalidade brasileira, solteira, nascida no dia 28 de julho
de 1983, natural de Iaçu, estado da Bahia, filha de Raimundo Aragão dos Santos e de Anailda Aragão Oliveira dos Santos. Data de registro de casamento, 24 de janeiro de 2020. Regime de bens do casamento, comunhão parcial de bens. O contraente passou a assinar Tatiane, a contraente passou a assinar Tatiane Oliveira Santo de Lima. O contraente continua a assinar David José Machado de Lima. Aí a juíza assina aqui, Ivina Luciana Gripa, escrevente autorizado. Então aqui está o certidão de casamento comprovando que eles estão casados no civil. Então vamos agora lá para Gênesis, capítulo de número 18, versículo de número Gênesis 18, 2:18. O que diz em Gênesis capítulo 2, versículo 18? E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. No versículo de número 22, diz: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. E disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então está aqui, o casamento é uma instituição constituída por Deus, e aqui nós estamos vendo o primeiro casamento que foi instituído pelo Senhor. O Senhor viu que o Adão ele estava só e disse: não é bom que um homem esteja só. Eu vou fazer uma adjuntora, uma auxiliadora, uma pessoa que esteja ao seu lado, auxiliando, que esteja junto. E mais embaixo aqui no 25, no 24, ele fala que o homem vai fazer o quê? Ele vai deixar a sua família, como o seu caso, né? Você ficou muito tempo, a Elizabeth, cuidando, né? Agora você vai deixar tudo isso. Quem vai cuidar agora é a Tatiane, né? Assim a mesma coisa, a dona Naia, o pai, né? Cuidou, agora você vai deixar a família e vai se unir ao David. Tudo que é relacionado ao casamento de vocês, é vocês dois. A partir de hoje, não tem papai. Isso não quer dizer separação da família. Aí não tem papai, não tem mamãe. A partir de hoje, não tem mamãe, David. A partir de hoje, tudo que é relacionado ao casamento de vocês diz respeito à vida de vocês. A Bíblia fala em Provérbios, são versículos que eu sempre uso nessas oportunidades que eu tenho de fazer esses casamentos. Provérbios capítulo 12, versículo de número 4, isso é muito importante, esse versículo aqui, ele fala diretamente com as mulheres. Provérbios capítulo 12, versículo 4, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento dos seus ossos.
há uma tradução que diz que a boa esposa é o orgulho do marido, mas a que procede com vergonha, ela é um câncer para os ossos. Então, a recomendação aqui do Provérbios é que você seja a coroa, é que você seja o orgulho do seu marido, que é o David. Quando você está sendo o orgulho, você está sendo a coroa, o seu marido, ele vai ter a oportunidade de ver que você é o orgulho dele. Ou seja, ele não vai ter que se envergonhar. Quer dizer, ele não vai passar vergonha. Então, aquela que procede, Tatiane, vergonhosamente, com vergonha, nas suas atitudes, no seu comportamento, a Bíblia diz aqui, isso aqui não é invenção minha, está escrito, que você vai ser a podridão dos ossos. O que é isso? O osso é a estrutura do nosso corpo. Se os nossos ossos eles estiverem podres, eles não vão prevalecer, ficar em pé. A mesma coisa. Então, aqui esses ossos representam o casamento de vocês. Então, se esses ossos, que é o casamento de vocês, com um proceder seu, que eu acredito que isso não vai acontecer, um exemplo que ele está dando, né? Ele está dizendo que se você proceder dessa maneira, você pode ser como um câncer. Você pode ser como uma destruição para o seu casamento, como um câncer, como a podridão dos ossos. Então, o seu procedimento sempre deve ser, ou seja, você sempre deve ser aquela mulher virtuosa, aquela mulher que tem virtude, aquela mulher equilibrada, aquela mulher sóbria, para que o seu marido, não só o seu marido, mas mais importante é o seu marido e as pessoas que estão de fora, elas vão ver, e ele, em primeiro lugar, vai ver que você é o orgulho realmente. Ele não vai ter que reclamar. Em todos os sentidos, dentro de casa, nos afazeres, nas atitudes, no comportamento, na vida financeira. Fazer uma fofoquinha aqui. Eu estava num salão de cabeleireiro e você ouve muita coisa. E o marido, não é daqui não, viu? E o marido de uma moça, ele estava falando para o cabeleireiro: você acredita? Você acredita, rapaz? A minha esposa pegou o cartão de crédito, entrou no trabalho, gastou R$8.000. E você sabe quem que vai pagar isso? Sou eu. E ela já passou por 3, 4 empregos, não para em nenhum emprego. Então, quer dizer, não é só dentro de casa, financeiramente. É o equilíbrio que tem que ter. É sobriedade, é a prudência. A Bíblia diz que o prudente, ele vê o mal e ele faz o quê? Ele se esconde. Então, o seu marido, o David, ele tem que ver você como orgulho. A Tatiane é a minha coroa. A Tatiane é o meu orgulho. E você tem que fazer por onde? Você tem que se esforçar para ser essa mulher que a Bíblia diz. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido.
mas aqui procede vergonhosamente, é como apodrecimento dos seus ossos. Então, se você se proceder com vergonha, quer dizer, você vai fazer com que haja uma abertura no casamento de vocês, para que esses ossos eles sejam apodrecidos, ou seja, como esse câncer que a Bíblia está dizendo. Claro que ambos têm personalidades diferentes. Você tem uma personalidade, o David tem outra personalidade. Talvez você é mais enérgica, talvez o David é menos enérgico. Tudo isso vai fazendo o quê? Vai se encaixando. E se encaixando com sabedoria, com entendimento, com inteligência. A Bíblia diz, se falta sabedoria, tem que pedir para quem? Tem que pedir para Deus. Ele vai dar sabedoria em certas situações para que elas sejam conduzidas. Mas não fica só aqui no Provérbios 12. Provérbios capítulo também de número 18, versículo 22, a Bíblia, ela fala, Provérbios 18, 22, o que acha uma mulher, acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. Então, praticamente aí, há 10 anos atrás, não sei, mas mais ou menos, você olhou para a Tatiane. Ou não olhou? Hã? Você olhou para a Tatiane. E aquele olhar, não sei se você olhou, não vi. Olhou ou não olhou? E aquele olhar não foi por acaso. Apesar das lutas, a gente costuma dizer que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que o quê? Que amam a Deus. Então, todas essas lutas, né? Essas batalhas, eu não vou ficar contando segredo seu aqui não, vou falar nada não, tá? Então, todas essas batalhas, elas contribuíram, até mesmo para quê? Para solidificar, é uma base. Então, tem coisas que vocês passaram no namoro que serve como base. Tem pessoas que elas conhecem, namora, casa e glória a Deus. Tem pessoas que levam mais tempo. Então, você olhou para a Tatiane e olhando para ela, não era por acaso. A Bíblia está dizendo, aquele que acha uma mulher alcança o quê? A bênção do Senhor. E a bênção do Senhor, David, ela não despreza, ela não pode ser desprezada. Você recebeu o ministério na sua vida. É uma bênção que Deus te deu. Então você não vai desprezar o ministério. A mesma coisa, você está recebendo a Tatiane como a sua esposa. Então Deus está falando aqui, essa bênção que é a Tatiane, eu estou entregando na sua mão. Eu estou entregando essa bênção nas suas mãos. Então, se a bênção ela está sendo entregue nas suas mãos, o que você vai fazer com ela? No dia da luta, da adversidade, do problema, eu não deveria ter casado com você. Vamos separar. Essa palavra nunca pode existir na sua boca e nem da boca da Tatiana. Vamos conversar. Vamos orar a Deus. Vamos esfriar os ânimos. Mas não vamos fazer coisas que o diabo ele quer. Não vamos entrar
não vamos entrar, ser mais um a entrar nesse índice que tem no Brasil. Não vamos ser mais um. O diabo não vai ter esta oportunidade. Então você tem que ver a Tatiane como o quê? Como a bênção que Deus fez o quê? Colocou nas suas mãos. Toda vez que você olhar para ela, quando ela acordar de manhã, né? Essa é a bênção que Deus colocou na minha vida. Essa é a minha bênção. Que vocês vão passar a conviver junto. Vocês vão passar a dividir banheiro. Tudo. Vai ter uma hora que as coisas delas vai estar lá, as coisas suas vão estar lá, não vou aqui me aprofundar. Então vocês vão passar a dividir, vocês vão viver um para o outro. E você sempre, por mais, como eu falei, que vem a luta, que vem a adversidade, que vem ali muitas vezes o estresse, o nervoso, essa é a bênção que Deus fez o quê? Deus colocou na minha vida. Quando você vê dessa forma, você respeita a palavra. Você não despreza a palavra de Deus. Mas se você vê ela como uma pessoa qualquer, você vai desprezar. E é o que a Bíblia fala aqui mesmo em Provérbios. O que diz Provérbios 1:7? Eu já tenho de cor salteado na minha cabeça, mas diz aqui, ó: o temor do Senhor é o princípio do saber. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, se você desprezar a Tatiane, você é doido. A Bíblia diz que você é louco. Está falando, o temor do Senhor é o princípio do quê? Do saber, da sabedoria. Se você respeitar, temor aqui é respeito. Se você respeitar, David, a palavra, a Tatiane, respeitar a palavra, só a morte vai separar vocês. Por que muitos casais se separam? Porque não respeitaram a palavra. Eles não tiveram temor. Eles não tiveram o respeito naquilo que o quê? Que foram instruídos. Mas é luta aqui, é luta ali. Mas casamento não é brincadeira. Casamento é voto. Casamento, como vimos, é uma instituição instituída por Deus. O mundo está banalizado, mas a Bíblia não está banalizada. A Bíblia é a boca de Deus falando com a gente. É a palavra de Deus falando com a gente. Tem luta? Tem luta. O que eu vou fazer? Vou orar. David, vamos orar. Vamos conversar. Mas eu já dialoguei 70 vezes. Jesus falou 70 vezes 7. Já perdoei 70 vezes. 70 vezes 7. Tem diálogo. Tem conversa. Os ânimos, eles estão à flor da pele. Então, vamos conversar amanhã. Vamos fazer uma oração primeiro. Vamos orar a Deus. Vamos ver o que a Bíblia ela está falando em relação à nossa vida, o que nós temos que fazer, qual é a atitude que nós temos que tomar diante dessa situação. Jesus, Ele sabe tudo da nossa vida. E Ele sabe nos conduzir. Ele sabe
nos direcionar, nos dá o caminho que a gente tem que seguir. Mas se vocês perderem o respeito pela palavra, acabou. Se vocês perderem o respeito pela palavra, nem Jesus pode fazer nada por vocês. Nem Ele pode fazer. Mas se vocês respeitarem, pode ter certeza que as coisas vão caminhar conforme a Bíblia diz. Às vezes a separação, não quero aqui falar a respeito, pregar a respeito da separação, mas é importante. Às vezes falta, uma instrução, às vezes, como diz o Tito, às vezes a moça está se preparando, quer casar, ela está se preparando, às vezes os pais, eles não instruem, que eu não estou falando como que é o caso da Tatiane, que é o caso do David, mas é um exemplo que a Bíblia dá. E depois a gente já vai para Efésios. Tem ar-condicionado tudo aqui, dá para ir até meia-noite. Mas depois o pastor Antônio João, ei Claudinei, você está fazendo vigília no casamento? Depois vai ter, né, reunião aqui, não vai? Não vai? Dos jovens? Vamos lá para Tito, então. Então, a pastora deu a liberdade. Ela que comanda tudo. Tito 2, 3 e 5. Olha que interessante isso aqui que o Paulo fala. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadora, parece que não tem nada a ver aqui com o casamento, mas tem. Não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem quem? Seus filhos. Então está falando, as mulheres mais velhas, a moça quer casar. Quero. Então as mais velhas devem ensinar. A Tatiane foi ensinada pela Naya. Você tem que amar o seu marido. As mulheres mais velhas. Ensine a quem? As mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos. Então também é uma das causas, às vezes, de separação. Por quê? Porque enquanto solteira, aquela jovem, aquela moça não foi ensinada que tem que amar o marido, tem que ser prudente, que tem que ser sóbria, que tem que ser moderada. Aí diz, e serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeita a quem? Ao seu marido, obediente ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja o quê? Blasfemada. Você vê como que é interessante. Amar e respeitar. E vice-versa. Só que não é específico, porque a Bíblia não é limitada. Também o marido, a mesma coisa. O Paulo fala em Efésios, estamos partindo aqui para a parte já das alianças, ele fala aqui em Efésios o quê? Efésios, capítulo de número 2, versículo 22. O que ele diz em Efésios? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como é o Senhor. Você vê, a Bíblia não mudou, mas há um movimento aí fora que não há essa sujeição. As feministas que a gente vê aí fora, não, o negócio é assim, tem que ser dessa forma, tem que ser dessa maneira, mas então a Bíblia está tudo errado. A mulher deve ser sujeita.
Essa sujeição não quer dizer que o David, que você tem que desprezar, mas a última palavra é do marido, é a Bíblia que diz. E a mulher, nesse sentido, ela tem que ter sabedoria, orar, dialogar. Ô bem, será que não dá para a gente fazer isso, fazer aquilo? Quer dizer, sempre pedir uma opinião. Sempre pedir uma opinião. É certo isso? Não sei o quê, não sei o quê. Então as mulheres sejam sujeitas a vosso marido como a quem? Como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça do quê? Da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Hoje as mulheres, entre aspas, estou aqui querendo fazer um julgamento ou apontar quem quer que seja, querem ser cabeça. E também não estou fazendo uma autodefesa ao homem, de maneira nenhuma, é o que a Bíblia diz. É o que a palavra de Deus está dizendo. Jesus deixou escrito, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça. Isso não quer dizer que a mulher, ela vai ser inferior, que você vai ser inferior, Tatiane. Ele está dizendo que o chefe, ali o comando, as decisões, que você deve ter participações em todas, é do marido. O que mais? Versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam todas sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Então a mulher vai ser submissa, mas você tem a responsabilidade, David, de amar a sua mulher. Amar não é eu te amo, eu te amo, eu te amo. Às vezes você está falando que você está amando, mas não está amando coisa nenhuma. Qual foi a atitude de Cristo pela igreja? Ele se entregou por ela. Ele deu a vida pela igreja. Mesmo ele sendo desprezado, mesmo ele sendo cuspido, mesmo ele sendo crucificado, ele entregou a vida pela igreja. Então esse amor que você deve demonstrar. Você deve estar com a Tatiane em todos os momentos. Nos momentos de luta, de adversidade, de conselho, de batalha, seja ela qual for. Eu não gosto de falar aqui, nos casamentos que eu faço, eu não gosto de falar de doença. Falar, seja fiel na doença. Eu não gosto de falar isso. Porque se eu creio num Deus que é um Deus que já levou as enfermidades, então eu não gosto de falar. Mas se surgir, é na doença, é no momento de luta financeira, é nos dias, né, no período, que é difícil. As mulheres nesse período, elas têm muitos sintomas. Às vezes está boazinha, às vezes está com o nervo, a flor da pele, e às vezes a gente não entende. Às vezes o homem ele não entende, ele acha que é frescura, mas não é. Vai procurar um psicólogo, um ginecologista, ele vai falar. Isso é natural. Então, em todos os sentidos, você tem que amar, é o que Jesus está dizendo, ó. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo
se entregou por ela. Você empresta o seu cartão? Tem que amar. Em todos os sentidos. O que mais? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, como você ama o seu corpo, você não tem coragem de pegar uma faca, um alfinete. Você não vai ter coragem, porque você ama o seu corpo. Assim, você vai amar a sua esposa. Porque nunca, 29, ninguém aborreceu a sua própria carne, antes o alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. 31. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Então aqui o Paulo volta a falar que o homem vai deixar, pegando lá em Gênesis, o seu pai e sua mãe, e vai se unir à sua esposa. E para encerrar, 1 Coríntios 13, versículo de número 13, 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus próprios interesses. E não faz o quê? Suspeita mal. O amor confia. Isso é uma coisa que eu sempre abro um pouquinho. O amor não suspeita mal. Se você, Tatiane, realmente amar o seu marido, você não vai suspeitar. Ele pode estar lá nos Estados Unidos, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, mas você ama. E se você ama, você não suspeita. Você não vai deixar com que algo entre na sua cabeça, o meu marido está fazendo alguma coisa contra mim. Meu marido está olhando para fulana. Meu marido está me enganando. Meu marido... Não, você não vai suspeitar. Porque você ama. A mesma coisa você. Você não vai suspeitar. Não vai ter esse ciúme. Vai ter o cuidado. Tatiane tem que cuidar. O David tem que cuidar. Mas não vai ter essa suspeição. Que é mais uma estratégia maligna para destruir. Que mais? Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tá? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para poder dar para vocês. E isso aqui é o mínimo daquilo que vocês vão colocar em prática na vida de vocês. Tá bom? Eu espero que Deus possa ter falado ao coração de vocês dois no nome de Jesus. E eu vou pedir agora para entrar com as alianças.
Se a gente observar essas alianças, a gente vai ver que ela tem um começo, mas ela não tem um fim. Assim vai ser o casamento de vocês. Ele teve, claro que vocês tiveram toda uma trajetória de oração, de namoro, de noivado, mas a vida conjugal de vocês se deu início nesse dia, nessa sexta-feira. E assim como Cristo, Ele fez uma aliança com a igreja, vocês estão fazendo uma aliança, um voto, não um contrato. E assim como a aliança que Cristo fez com a igreja não teve fim, o casamento de vocês também não vai ter um fim. O fim vai ser a morte. E nós vamos, eu vou entregar aqui para o David essa aliança e vou entregar aqui para a Tatiane. Olhando para os olhos do David. Não vai olhar muito não, senão você... Então você vai repetir o que eu vou falar, tá? Não vai repetir aí, deixa eu falar. Tatiane, você aceita o David como seu legítimo esposo, honrando todos os dias da sua vida, até que a morte vos separe? Sim. David, você aceita a Tatiane como sua legítima esposa, honrando todos os dias da sua vida, até que a morte os separe? Sim. Agora eu vou falar. Esse sim foi... Sim. É com essa aliança Com essa aliança que me disponho a ti, que me disponho a ti, unindo unindo a minha vida, a minha vida, a sua vida, a sua vida, o meu coração o meu coração ao teu coração, ao teu coração, o meu amor o meu amor ao teu amor, ao teu amor, e te fazer e te fazer participante participante de todos os meus dias. de todos os meus dias. Pode colocar a aliança, por favor. Tatiane, é com essa aliança que me disponho a ti, unindo a minha vida, a sua vida, o meu coração ao teu coração, o meu amor ao teu amor, e te fazer participante de todos os meus dias. Pode colocar a aliança, por favor. Eita. Querendo arrancar o dedo da... Você pode se pôr de joelho, vocês dois, por favor? Vou chamar aqui a minha esposa para abençoar comigo. Coloca as mãos aqui sobre essa Bíblia. Deixa eu abrir aqui, por favor. Coloca a sua mão embaixo, Tatiana, por favor. Coloca a sua mão em cima. Eu faço um som, você faz também, tá? Lado da cabeça.
Minhas mãos aqui em cima. Pessoal, estenda as mãos para cá, por favor. Nosso Deus e nosso querido Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti unir a minha fé com a fé da minha esposa, com a fé, meu Deus, de cada amigo, de cada parente que está aqui, meu Deus, colegas de trabalhos, conhecidos, unir a minha fé com os pais, com o senhor Raimundo, com a dona Naia, em nome de Jesus, meu Deus, com a Elizabeth, e em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, diante de Ti, como ministro, meu Deus, da Tua palavra, nós viemos consagrar, abençoar, meu Deus, essa união que se inicia, Pai. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que só, meu Deus, a morte vai separar esse casal. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu dou a bênção, Pai, do matrimônio, em nome de Jesus, na vida, Pai, do David, na vida da Tatiane. E eu creio, Pai, que nos céus agora, meu Deus, eles se tornarão, a partir de hoje, meu Deus, numa só carne, em nome de Jesus. E eu declaro o David e a Tatiane casados em nome de Jesus. Amém. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. E agora? Tá vermelho já? Você sabia que eu escapei dessa, né? A hora que o pastor Laci ia falar, eu falei, não, vou cantar um louvor. Eu lembro. Mas glória a Deus. Então você vai falar o que está no seu coração para a Tatiane. E a Tatiane, primeiro a Tatiane e depois você vai falar, tá bom? Eu não ensaiei essa parte. Mas é bem. Eu queria dizer, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade dele colocar você na minha vida. Eu agradeço pela paciência, pelo respeito, pelo amor que você tem comigo. E prometo, assim como diz a palavra, ser fiel, te amar, te respeitar todos os dias da minha vida. Eu te amo. Isso é essa parte. Vamos lá. Não ensaiou? Bom, desde aquele primeiro dia, Não. há 10 anos atrás, eu falava para você, lembra? No ônibus, um dia a gente vai casar. Eu vou casar com você, lembra? Você falava que não. Ela não está muito lembrada, não. Mas hoje estamos aqui. Eu dou glória a Deus por isso. Ele também tem colocado você na minha vida. Paciência comigo. E prometo também cuidar, te amar, te respeitar, até a morte nos separa. Isso. Eu te amo. Glória a Deus. Antes de eu declarar marido e mulher e você beijar a sua esposa, eu senti no coração de já encerrar essa parte aqui, irmãos, fazer uma oração. Que às vezes
tem casais que querem se casar. Casais que querem se casar, mas está namorando, quer se casar e não consegue. E às vezes tem também pessoas solteiras que querem a sua metade. E às vezes pode ser que tem pessoas até enfrentando luta no matrimônio. Deus quer dar essa bênção para vocês. E eu creio que eu tenho essa bênção em nome de Jesus. Tá? Então vou pedir para vocês fechar os olhos para a gente completar esse matrimônio aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho diante de Ti para orar por aqueles casais de namorado que lutam, mas não conseguem o matrimônio. Pai, aqueles que estão solteiros também, que querem casar, meu Deus, que precisa de uma metade. Claro que se a pessoa não tem fé para casar, meu Deus, ela não vai casar. Se ela escolheu, ele escolheu ficar solteiro, é uma liberdade. Mas eu creio, Pai, em nome de Jesus, que essa bênção, ela vai alcançar todos. Pai, e se tem pessoas enfrentando lutas conjugal, meu Deus, abençoa. Eu dou a mesma bênção do matrimônio que eu dei aqui para o David, para a Tatiane, eu dou essa bênção para todos. E creio, Pai, que eles vão tomar posse da bênção em nome de Jesus. E se havia qualquer tipo de coisa negativa, Pai, já caiu. É para a sua glória em nome de Jesus. Por isso agora, Pai, eu vou declarar, meu Deus, em nome de Jesus, o David e a Tatiane, marido e mulher. David, não é para dar a mão para mim. Pode beijar a sua esposa. Tatiane, pode beijar o seu marido. Glória a Deus. Amém. Beijinho mais tímido, irmão? Hã? Agora você pode beijar, irmão. Que negócio é esse? Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer aqui a todos e a minha parte está encerrada. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe.